Olá, seja muito bem-vindo ao 3D Talk, o programa que traz as principais tendências e aplicações da impressão 3D nos mais diversos segmentos industriais. Eu sou Bruno Oliveira e hoje comigo eu tenho aqui Emanuel Campos, consultor em impressão 3D. O Emanuel também é o cofundador da Impresso 3D e também é o idealizador do programa Escola do Futuro. Emanuel, seja muito bem-vindo ao nosso programa de hoje. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com você e poder falar um pouco desses projetos e do mercado. Perfeito. O Emanuel, a gente já tem um contato há um bom tempo, acho que desde que eu entrei nesse mercado de manufatura aditiva, ele é um cara que eu respeito muito e tenho muito como referência, e hoje eu estou trazendo ele aqui porque ele acompanhou muito tempo do processo de maturação da impressão 3D aqui no mercado nacional. E esse vai ser o tema de hoje, né? A impressão 3D ela passou por muitas fases, ela passou de equipamentos que imprimiam de uma maneira demorada, limitado em materiais, e passou para uma tecnologia que é completamente voltada para a indústria. E o tema de hoje vai ser exatamente esse: como foi feita e como está acontecendo a expansão do mercado de impressão 3D. Emanuel, acho que a gente pode começar contigo se apresentando para o pessoal, falando um pouco da tua história, e aí a gente pode seguir o nosso bate-papo. Combinado. Bom, para aqueles que não me conhecem, eu sou Emanuel Campos, eu trabalho desde o ano 2000 com impressão 3D e tenho desenvolvido o mercado desde então. Eu estou há 23 anos pregando a palavra do senhor impressora 3D de porta em porta. Sábado, às 7 da manhã, se tocarem a campainha da sua casa, pode ser eu, levando uma palavra de consolo e salvação do nosso senhor impressora 3D. Muito bom, Emanuel. E nessa tua experiência, né, eu gosto de pontuar aqui alguns projetos que são importantes, né, para a popularização da impressão 3D. Um deles, e acho que a gente pode falar e tu compartilhar um pouco, é a revista Impresso 3D. Então, que é um conteúdo que já tem aí, acredito que por volta de 2 anos, eu já tive a felicidade de participar com alguns artigos técnicos, e é uma maneira muito boa do pessoal consumir conteúdos da tecnologia, né? Poderia falar um pouco como é que é o processo da Impresso 3D, o que ela tem de diferencial que ela traz para o mercado, enfim, quais são as perspectivas para o futuro com a revista? Claro, obrigado. Inclusive, obrigado por apresentar a revista. A Impresso 3D, eu brinco que é a primeira, a maior, a melhor e a única revista de impressão 3D do mercado hoje, né? Não tem outra ainda, mensal pelo menos. É uma revista digital. Ela tem um alcance hoje ao redor de 15 mil downloads por mês. Muito em parte o CTI ajudou quando colocou a vinculação da revista no blog deles mensalmente. Então foi um trabalho que eles ajudaram a impulsionar. Mas a revista nasceu com a missão de levar tudo aquilo que não cabe no YouTube, né? Textos mais longos, um pouco mais de história. E aí, como a gente converte isso em algo que seja agradável do usuário ler? A gente trouxe os YouTubers com a linguagem, com a acessibilidade que eles transformam termos complexos para pôr no seu YouTube, e demos o espaço para eles irem um pouco além, sem se preocupar com a cadência, com aqueles 10 minutos mínimos. Então a revista ela visa apresentar o que existe no mercado industrial para o público maker. Assim, esse público sabe qual é a próxima direção que eles têm que dar, qual é o próximo passo. Mas, ao mesmo tempo, ela busca apresentar o mercado maker para quem está no meio industrial. Por muito tempo, né, desde 2009, quando houve o boom das Happy Raps, a impressora doméstica ela era subestimada. Essa é aquela impressorinha de brinquedo, essa é aquela impressorinha que não serve. E hoje a gente faz metal, né, com seus materiais, inclusive, a gente faz metal com as impressoras domésticas, a gente faz coisas impressionantes. Então, por que não também criar um awareness desse avanço para quem usa a impressora industrial, para que ela não seja subestimada? Aí a gente encontra o público no meio a revista está no meio desses dois públicos. Fazendo um elo com tanto que para quem é robista e tanto para quem está no mercado industrial, né? E é interessante porque hoje aqui, né, no projeto todo Talk Plus e o 3D Talk, inclusive, a gente comunica muito com diversos players do setor plástico. Então, diversas empresas que fazem transformação de plástico, que produzem equipamentos, que desenvolvem matéria-prima. Então, é importante entender que para muita gente, essa questão da impressão 3D está chegando agora eu digo nos últimos 3, 4 anos, alguns já têm há mais tempo. Então, acessar um conteúdo de fácil consumo é uma boa maneira, você diria que é uma boa maneira de começar, então, a entrar nesse mercado. As pessoas vão acessar os YouTubers e alguns vão ter aquela vontade de saber a mais. Né? Legal, qual que é a diferença de nylon e poliamida?
como esses materiais se relacionam, quando eu tenho que usar, quando que o ABS não alcança o que eu preciso, né? O ABS é o super material, essa aspas aqui, quem estiver só ouvindo, porque ele por muitos anos foi o material de referência das impressoras 3D RapRap, e hoje a gente tem inúmeras alternativas, o PET, PETG, o ASA. Então, como que eu informo esse público, aqueles que têm um pouco mais de interesse ou enxergam a possibilidade de migrar para novos mercados, como trabalhar com esses materiais? É interessante que as revistas que a gente faz review de máquina, novembro do ano passado, a gente fez uma edição com 9 reviews de equipamento. Foi péssima, performou péssima. Porque máquina é tão dinâmica, troca toda hora, chega sempre máquina nova, né? Então, a gente fala dos equipamentos, mas isso cai em ouvidos duros. Quando a gente fala de material, quando a gente traz novas aplicações, ideias de mercado para as pessoas empreender, sempre com muito pé no chão, falando que não é uma mina de ouro. Não é uma máquina mágica. Exato, ela não vai imprimir dinheiro, né? Mas a gente fala que existe a possibilidade, hoje uma impressora 3D custa menos que um telefone e smartphone, né, desses de entrada, e ela tem a oportunidade de produzir renda quem a possui. Então a gente tenta alardear como obter essa renda, como tornar isso factível. E essas são as revistas que melhor performam. Quando a gente fala de mercado, quando a gente fala de material, é impressionante. É o que o pessoal mais se sente atraído para consumir e, de repente, ter uma aplicação dentro da sua indústria, né? A impressora 3D cai naquela vala. Não, a impressora eu já tenho, não importa qual. Agora, o que mais que eu posso fazer com uma impressora 3D? Não importa qual. E o diferencial é isso, né? O combustível que tu usa. A gente sempre traz aqui o material. Ele, muitas vezes, é o que faz a gente mudar de uma aplicação de protótipo visual até uma ferramenta funcional que vai me ajudar na linha de produção, né? Exato, de uso direto. Aí eu trago um pouco da minha bagagem, porque como eu comecei na Stratasys em 2000, eu tive a oportunidade, meu cargo era engenheiro de aplicação. Eu tinha que educar a indústria dos benefícios da manufatura aditiva, mas trazendo cases tangíveis, né? Então a gente andava na fábrica e ia perguntando, aquele berço que você colocou a peça, ele é feito aqui ou ele é feito fora? Aquele berço, aquele pallet de transporte de peças de uma linha para outra, você faz aqui ou faz fora? A gente ia encontrando aplicações dentro da indústria para ajudar o profissional. Por muitos anos a gente ia na engenharia e era a porta errada, né? Porque o engenheiro não está preocupado com a prática, com o dia a dia na fábrica. Quando a gente ia na fábrica e começava a achar aplicações, e aí eu trouxe esse perfil de engenheiro de aplicação para a revista, né? Algo prático, algo que dê para aplicar rápido. E você comentou, né, Manuel, até para a gente esclarecer um pouco para o pessoal, que às vezes pode não estar tão familiarizado, você comentou sobre 2 marcas de impressoras que foram muito importantes, são ainda muito importantes para o mercado, que é a Stratasys e a Big Rap também, né? Poderia comentar um pouco o que significa, o que foi esse boom em 2009 e que você mencionou que a partir daí, então, a impressão 3D começou a, de fato, cair em uso aqui, principalmente aqui no Brasil, né? A gente teve 2 momentos da impressão 3D. Em 84, ela é concebida como patente, vai começar a vender em 86. Então, estamos fechando 40 anos. Sim. E a gente começou, e eu já tenho mais tempo na impressão 3D do que fora dela, né? 43 anos de vida e comecei em 2000. Lá em 2000, a gente tinha a Stratasys e a 3D System como as gigantes duelando pelo nosso mercado brasileiro, né? E eram máquinas industriais, máquinas que iniciavam em $100 mil FOB. 2000 foi o ano que marcou o lançamento da primeira máquina abaixo de $100 mil, que era a Dimension. $100 mil naquela época, muito diferente dos $100 mil de hoje, né? Não, naquela época o real ele tinha paridade, né? 99 a gente tinha paridade, 1,50, 1,70, mas era bem próximo. Mas ainda assim a máquina estava no Porto de Miami, tinha que fazer desembaraço aduaneiro, tinha que ter o Windows NT 4.0, você tinha certos requisitos para trabalhar com o equipamento. Ou seja, não era uma máquina não era acessível. Exato, ela era para poucos, para empresas. Em 2009, teve a queda das patentes. É engraçado que eu falo, tô nisso desde 2000, em 2009 tem a queda das patentes, as pessoas acham que patente é perecível, né? Não, começou em 84, por isso que eu faço esse parênteses. Quando houve a queda das patentes, nós tivemos as primeiras clones, os primeiros impressoras que surgiram de laboratórios de faculdade, de centros acadêmicos, de grupos, igual eram os homebrew computers na época do Jobs, que eram pessoas no porão de uma faculdade criando o seu próprio microcomputador. Nós tínhamos o mesmo efeito de homebrew para impressoras 3D.
E em 2009 isso ganhou corpo, porque não havia mais patentes para restringir o processo. Aí, sem as patentes, o preço da impressora despencou. A primeira impressora que eu comprei na minha vida foi uma CNC Cupcake por $600. Até então, a máquina mais barata era $60 mil. E como ela vinha montada, o frete, o desembaraço, era um pesadelo. O meu kit coube numa caixa. Então, o frete, o transporte, todos os custos inerentes, eles caem muito. E aí a gente tem a popularização que começa. Teve nessa época também uma empresa brasileira chamada Metamáquina. Ela era uma empresa que fabricava impressoras 3D e ela foi para o financiamento coletivo, um outro conceito novo no Brasil, e ela arrecadou em 30 dias R$30 mil. Nossa, foi um boom, saiu na Folha, saiu no Estadão, né? Uma tecnologia que para todo mundo era nova, do nada arrecada R$30 mil. Isso ajudou muito a impulsionar. Os fundadores foram dar entrevista para o Danilo Gentili, foram no Altas Horas, foram um monte de lado falar o que era impressão 3D, então. Isso em que ano? 2011, 2012. E isso ajudou a alardear o tema, tanto que surgiram outras empresas, né? A Stella, a SET, a HGT Max, vieram para fortalecer o mercado, estabelecer, aproveitar da queda das patentes e fazer uma oferta que descontasse o tema do frete, a espera, né? Assistência local. O que faz muita diferença, né? A gente sente que tu importar a máquina e às vezes não ter essa assistência local, principalmente para uma máquina que precisa de manutenção e precisa de certos cuidados, faz a diferença ter esse suporte local, né? A gente já fala que é um equipamento, quem tem um não tem nenhum na indústria, né? Tem que ter o backup. Exatamente. Mas quando é uma tecnologia que ela não é produtiva, ela não tem tempo tátil, as pessoas arriscam, vamos ficar com uma só. Até a hora que, sem perceber, se tornam dependentes do processo da prototipagem, da validação, da produção de alguma ferramenta. Da produção de alguma ferramenta para uso interno, e aí, quando ela quebra, aí é dor de barriga, né? Porque, cadê o assistente? Cadê o fabricante? Cadê a peça de manutenção? Tem que importar. A RapRap resolveu muitas dessas dúvidas, usando peças locais. Você ia num centro de eletrônicos, como aqui em São Paulo, a Santa Efigênia, e com uma lista de compras num site que organizava as impressoras abertas, o raprap.org, você podia sair de lá com uma impressora 3D para montar na sua casa. Então você conseguia ter acesso, você não tinha mais nem que esperar componentes de reposição. E isso foi um dos primeiros passos da expansão. Só que aí veio um segundo fator, o material. Porque todo mundo produzia o material que as impressoras faziam, e elas faziam materiais que eles viam as industriais fazendo. Por que toda impressora no início usava ABS? Porque a Stratasys usava ABS. A Stratasys, né, ela iniciou usando muito PLA e ABS, e por muito tempo o ABS ele foi o nosso padrão de engenharia. Então, principalmente para impressão 3D, quando tu tem de um lado o PLA, que é ótimo para protótipo, tem uma ótima estabilidade dimensional, replica muito bem nosso modelo virtual, por outro a gente tem o ABS que tem uma maior tenacidade, que tem uma questão de não ser tão frágil quanto o PLA, mas isso cai por terra quando começa a se entrar novos players, fabricantes de material, né? Então a gente começa a ver cada vez mais despontando, ainda nessa época, acredito, grades de nylon, grades de policarbonato, esses materiais todos reforçados com fibra de vidro, fibra de carbono, e isso muda o jogo, não é? Isso aí faz com que a gente consiga olhar de uma outra maneira para o mercado e para as aplicações possíveis. Entrando nesse ponto, né, até a gente teve recentemente o Daniel da 3D Criar falando aqui, e falando sobre algumas aplicações e qual o motivo de usar a impressão 3D dentro da indústria. E a verdade é que existem muitas coisas além da prototipagem, que é muito que a gente fala, mas também a questão de internalizar a produção de alguns componentes que a gente precisaria importar, ou até mesmo prototipagem funcional, ou até mesmo uma peça final. Hoje a gente já consegue fazer isso na impressão 3D. Em que momento tu sente que a indústria começou a olhar mais a fundo para essas aplicações? Excelente pergunta, porque olha, no início não era só a impressora 3D, ela era caríssima, tinha que trazer do Porto de Miami, tinha que desembaraçar, mas você tinha que ter um CAD. Não existia aplicação CAD gratuita, open source, você tinha que comprar um Inventor, acho que não era nem Inventor, era um Mechanical Desktop 4.0, uma colchinha de retalhos feita pela Autodesk em cima do AutoCAD. Então você tinha que criar o profile, setar profile, aí você estrudava aquele profile, era burocrático. Você tinha que ter um Windows NT 4.0, não era o Windows 98 ou 95 que trabalhava com aquele software, não tinha compatibilidade.
Então não foi só a impressora que caiu, o ecossistema ao redor dela hoje caiu também, né? Uhum. Quando a gente ia vender na indústria, a gente ia na engenharia porque eles produziam peças. De volta a 2000, quando a gente trabalhava com as impressoras da Sysgraph, da Stratasys, a matriz mandava para nós mensalmente um CD com modelos em 3D, porque eles sabiam que a gente não tinha onde produzir. Então a gente recebia um CD que tinha um TIE Fighter, tinha um Yoda, tinha um boneco da Lego, né? E era tão baixíssima escala que ninguém se preocupava com direitos autorais naquela época. Uhum. Hoje, o nosso Windows 10, o 11, ele traz o Paint 3D, o 3D Builder, você liga um Kinect no Windows, ele vira um scanner 3D paramétrico. Então, todo o ecossistema se adaptou a essa nova realidade. Por isso que a gente tem a minha adolescência, a sua, a gente conheceu a impressora 3D na faculdade. E a gente vê a molecada usando a impressora 3D hoje, porque eles têm as ferramentas ao alcance da mão, no iPad, no telefone, no Windows. Então, o ecossistema se tornou mais fácil. Só fazendo um paralelo, a gente usava o ABS em 2009, na época, por causa daquilo que eu falei, que era inércia. Até hoje, o ABS é um material que é complexo para impressão, ele empena, é recomendado uma impressora fechada. E isso numa impressora que ela funciona bem quando você tira da caixa. Imagina naquela época que era o Woodstock da impressão 3D, o pessoal usava nylon de roçadeira e ficava doidão. A impressora era montada com técnicas MacGyvers para ficar em pé e funcionar. Uma máquina não era igual à outra, eram completamente distintas. Duas CNC Cupcakes montadas por duas pessoas eram duas máquinas distintas. E você ainda tinha um material com inúmeras variáveis, que era o ABS. Então, o fato dos materiais se tornarem mais fáceis de operar, o ecossistema ao redor da impressora foi fundamental para a gente virar a chave e dar acessibilidade a essa tecnologia. Ótimo, ótimo. Então, traçando ali uma linha do tempo, né? Se a gente for olhar a nível global, mas principalmente na história da impressão 3D aqui no Brasil e como ela evoluiu. A gente inicia com as máquinas com um perfil fechado para materiais, uma Stratasys, uma 3D Systems, que entraram aqui e expandiram esse mercado inicialmente. A gente passa por um momento de queda de patentes em que consegue popularizar a impressão 3D, diversas fabricantes entram de todo mundo, inclusive fabricantes nacionais, e tem esse boom. Só que junto com esse boom vem a história de que a impressão 3D chegou e ela é uma máquina que eu vou apertar e vou criar qualquer coisa na minha casa, na minha empresa, e junto com esse boom também vem uma grande queda, né? Porque as pessoas entenderam... quebra da expectativa. Exatamente, as pessoas entendem que não é bem assim. Logo após isso, como é que tu sente que o mercado reagiu a ponto de chegar aonde a gente está hoje, que é impressoras cada vez mais confiáveis, com alto grau de repetibilidade, né? E que isso é importante para a indústria, com diversos materiais sendo aplicadas na indústria de transformação plástico, de bebidas, automotivo, aeroespacial. Como é que tu vê depois desse boom, dessa queda da expectativa, que o mercado retomou e chegou onde ele está? Se a gente fizer um paralelo de novo com outro mercado, a gente tem a revolução digital, que é a terceira revolução industrial, a chegada dos computadores. A indústria começa a adquirir computadores para trabalhar e ela descobre que ela não tem funcionários capacitados e não vai dar para formar a empresa inteira. O que a indústria fabricante de computadores oferece? Oferece computadores com apelo de joguinhos, computadores acessíveis, e nós temos o boom no final dos anos 90 de escolas de informática. Né? A gente tinha aquelas escolas Microbyte, COC, computadores, SOS computadores. Todo mundo fazia, toda empresa exigia, você tem que saber Windows, tem que saber Office, tem que saber DOS, né? DOS é um sistema pré-histórico, se você nasceu depois de 2000, ele era um sistema operacional. Tem que explicar o que é o DOS e às vezes o que é o disquete também. O que é o disquete não é só o símbolo de salvar, né? Ele armazenava dados, é um pendrive pré-histórico. E a gente tinha toda essa... Aí a comunidade se capacitou em computadores. Hoje ninguém faz uma escola de informática. Até uma pena, porque a gente perdeu recursos como datilografia, digitação rápida, né? Nós estandarizamos o digitar com indicadores. Mas, por outro lado, todo mundo sabe usar um computador. Isso já não é mais um pré-requisito, é esperado. É como saber ler e escrever para entrar numa empresa. É um pré-requisito já esperado, não consta na lista. Nós vivemos esse ato. Por um momento, todo mundo viu a impressora 3D, tivemos um grande boom, uma queda da expectativa, e a indústria faz exatamente aquilo de novo. Vai para o mercado inundar com tecnologias acessíveis, mesmo que sejam inferiores, mas para educar a população do recurso, nós temos a explosão dos cursos de impressão 3D,
e isso vai capacitando as pessoas para elas virarem futuramente funcionários formados já em impressão 3D. Então, aquela demanda, você vai trabalhar na área de manutenção de chão de fábrica. Antigamente você podia colocar lá, é pré-requisito saber manufatura aditiva. Hoje é um item esperado, porque a pessoa vai ver uma máquina que quebrou uma Home 1968, que já não tem mais peça do mercado, tem que fabricar sob medida, e ele vai saber, peraí, se eu juntar essas peças, fotografar, usar um Kinect, eu consigo ter uma digitalização dela, aí eu consigo imprimir por tentativa e erro até achar uma peça impressa que repõe aquela. E aí começam a surgir de novo as ideias dentro da empresa, porque a população chegou formada. Mas isso foi a primeira revolução, porque isso foram pessoas que fizeram faculdade, tiveram um contato assim quase ideológico com a impressora 3D. Eu lembro que na FATEC tem uma impressora aqui em São Paulo, né? A gente não podia usar, tinha que ficar ali atrás do display, a gente podia olhar para ela naquela sala com ar-condicionado linda e a gente ouvia as maravilhas que ela ia fazer. Então a gente tinha alguma ideia de aplicação, tudo, mas era em casa que a gente aprendeu a usar com uma pequenininha, não com aquela. Hoje já isso não acontece. Hoje as pessoas chegam capacitadas no mercado de trabalho porque não estão vendo não só na faculdade. Estão tendo contato em grau técnico, estão tendo contato no Fundamental 1 e 2, como o projeto Escola do Futuro tem propiciado. E aí eu já vou puxar um gancho incrível, porque a gente chegou num tema que é a educação. O Emanuel comentou, muitas gerações vão ter contato com a impressão 3D já na graduação. O meu caso foi assim, engenharia de materiais. Eu fui aprender sobre impressão 3D e começar a desenvolver materiais para impressão 3D lá na minha faculdade. E é assim com o engenheiro mecânico, com o engenheiro de controle de automação, quando vão ter o seu primeiro contato com a impressora. Isso está mudando, não é, Emanuel? E um dos fatores que vai fazer isso mudar cada vez mais rápido é um projeto que o Emanuel está desenvolvendo com uma maneira muito brilhante, que eu acompanho, Obrigado. Que é a Escola do Futuro. E isso seria uma virada de chave, Sim. Certo? Porque assim como as crianças dos anos 2000 começaram a aprender computação e saíram de lá com várias habilidades para entrar no mercado de trabalho, agora as crianças da mesma faixa vão estar tendo o primeiro contato com a impressora 3D e no futuro elas já chegam com essa mentalidade, com essa visão. E eu queria que tu compartilhasse um pouco, né, para o público que está nos acompanhando, que é um mercado industrial, que é um mercado de indústria plástica, indústria automotiva. Como é que funciona esse projeto e explica um pouco dele, o que ele tem para agregar aí para a gente. Excelente. Bom, tudo começa... Aliás, a gente fez uma piada off-câmera, deixa eu trazer ela para a câmera agora, né? A gente pensou se ia fazer ela, mas pode fazer, vai. Não, é que tudo que... Eu sou em tudo. Eu sou consultor, sou coautor, sou coprodutor, né? Coprodutor da revista com o Ayrton Araújo, coautor da Escola do Futuro com a Yanina e com o Ayrton, e consultor para empresas no mercado. Então, nada fiz sozinho, tá, gente? Tudo como diz, acho que foi Descartes? Não, foi o Leibniz. Se cheguei mais longe que os outros homens foi porque subi no ombro de gigantes. O que aconteceu aqui? Nós tínhamos um momento de mercado onde o governo brasileiro fez uma cópia, não é bem uma cópia, foi um negócio até que trabalhado, bem desenvolvido, da Steam. A Steam não é a plataforma de games da Valve, ela é um conceito baseado em Science, Technology, Engineer, Arts e Mathematics, que é o uso de ciência, tecnologia, engenharia, arte e matemática em todas as disciplinas de uma sala de aula. A Steam, ou STEM, tem algumas escolas nos Estados Unidos que tiraram a arte, então aí fica só STEM, mas as duas educações servem, STEAM ou STEM. Ela começou a mudar a forma do ensino. O ensino passou a ser baseado em projetos. Se eu tenho que usar ciência, tecnologia, engenharia, arte e matemática na aula de história da tia Gebitiza, eu vou ter que criar uma aula baseada em projetos. Os alunos vão fazer um teatro, vão criar um jogral, vão criar um quiz. O quiz vai ser criado em Scratch. Isso foi uma das pedras motoras para a gente poder ter funcionários, ter cidadãos para a nova indústria 4.0, para a sociedade 5.0. Em 13 de dezembro de 2018, o então presidente Michel Temer lavra a Steam brasileira com o nome de BNCC, a Base Nacional Comum Curricular. Ela é legal porque ela é meio tipo bíblica, ela tem 10 mandamentos, a gente chama de competência. Então, cada competência, cada mandamento da BNCC estabelece uma área da persona que a gente vai trabalhar dos futuros alunos. E a quinta competência, ela estabelece o uso ético, social, integrador e responsável de tecnologias em sala de aula.
Ou seja, é um dos 10 mandamentos. Não é uma sala depois da aula, não é um curso paralelo. É dentro. É dentro. Durante. E de todas as disciplinas. Então, todas as disciplinas vão fazer, conforme a Steam determina, um ensino baseado em projeto. E com a melhor tecnologia... A impressão 3D. Por quê? Não é que a gente está aqui no Talk Plast falando, mas é porque quando eu olho para uma tecnologia como inteligência artificial, o ChatGPT explodiu em 2003, não tinha em 2018. Mas apesar de ser curioso você falar para o Dall-E, né, o irmão do ChatGPT que desenha, e eu falo, Dall-E, desenha para mim uma impressora 3D dando tiros para o alto, com um chapéu mexicano montando um burrinho num cenário de deserto, e faz isso estilo Salvador Dalí, com girafas em chamas. É divertido, mas ele não aplica nada, ele não materializa nada. A impressora 3D ela é um fax, para quem não lembra o que é um fax, é um negócio que mandava um papel de uma casa para outra casa pelo telefone. E ele é um fax que tira uma ideia do digital para o mundo real. Então, trazer a impressora 3D faz muito sentido como um centro, de um hub que canaliza outras tecnologias. Para imprimir em 3D, eu desenho em 3D, eu tenho um pensamento de projeto, eu tenho a aplicação do Design Thinking, eu tenho validação. O Design Thinking, ele implica em ter uma ideia, validar a ideia, testar a ideia, melhorar a ideia e replica, tá? E repete. Então, a gente traz todos esses conceitos que alguns de nós viram na faculdade para o ensino do 1º ao 9º ano fundamental. E hoje nós temos, só pela Escola do Futuro XYZ, são 100 mil alunos, são 1.000 impressoras, 5.000 quilos de material que nós entregamos a escolas para que alunos possam executar, materializar suas ideias, seus projetos. E só isso não bastaria. É interessante notar, a Altitude Print trouxe um artigo falando que existe um exame internacional que avalia o ensino de diversos países. Esse exame se chama PISA, que é o Programa Internacional de Avaliação Estudantil. Ele é organizado pela OCDE, a Organização pela Cooperação e Desenvolvimento Econômico, e desde 2018 o Brasil, que é o último ranking, o Brasil está lá no top 10 invertido. Estamos nas últimas posições. Caramba. Só que quando a gente olha quais são as top 10 posições, você vai reparar que a China ela aparece 3 ou 4 vezes em cada um dos rankings, leitura, ciências e matemática. Então ela é 1º lugar como continente, ela é 3º lugar como ilha, como Macau, como Hong Kong, ela é 4º lugar como outro território. Como é a China, ela ocupa 3 ou 4 posições por ranking, e os Estados Unidos nem aparece mais. Aí um autor chamado Ricardo Jerome foi estudar isso, escreveu um livro chamado O Poder da China, e viu que apesar do STEAM ter nascido nos Estados Unidos, a China forma 8 vezes mais alunos em STEAM que os Estados Unidos. Então aproveitou o conceito, transformou em algo de acordo com a política do país e aplicou isso de uma maneira que traz o resultado na avaliação. Exato. Em 2015, ela adquire 400 mil impressoras. Em 2015, ela não custava $99 uma Ender 3, foi um investimento pesado. Só que ela também vai além. Ela forma todos os professores em um ensino baseado em projeto, para aproveitarem a impressora. Não foi a impressora que revolucionou, mas foi um ensino que a aproveite e que a torne não centralizadora da aula, mas uma ferramenta que propicie chegar a resultados na aula. Tal qual o computador, ele não deve ser o tema central da aula, mas sim uma grande ferramenta. Exato. Que hoje a gente já está internalizado e não tem o que discutir. É esse, então, o viés, trazer a impressora 3D, que ela ocupe um mesmo espaço de uma ferramenta a mais para a gente utilizar, então. Isso, então aí nasce a Escola do Futuro XYZ, né? A gente foi consultado por uma editora que queria modernizar seus materiais didáticos, e ela falou, eu não quero só vender a impressora, eu quero formar o professor para tirar proveito da impressora, qualquer que seja a fabricante, qualquer que seja a impressora. Então o que nós criamos foram 8 projetos, um para cada ano letivo, um para cada disciplina, 72 projetos foram escolhidos, de mais de 300 que a gente escreveu, para compor a formação do professor em tecnologia. O aluno já usa tecnologia, né? Ele já é um nativo digital, ele já tem acesso a jogos, ele é treinado em smartphones desde que nasceu. Com a pandemia, então, para deixar os pais trabalhar em casa e para não encher a casa de pinturas rupestres, né, de guache, meu cachorro, eu caçando, eu pescando, para casa não virar uma caverna primitiva desenhada a guache nas paredes, os pais tocaram smartphone e tablet nas crianças. Isso acelerou a digitalização delas. Só que precisou de uma nova educação para receber esse aluno.
e o professor não tinha como aprender ChatGPT, DALL-E, ferramentas de desenho 3D, ferramentas de ensaio cinemático. Hoje a gente tem cinemática... Enquanto ainda era cobrado por todas as outras Sim, obrigações. por todas as outras obrigações. Dar aula em 2 ou 3 escolas, ter que fazer cada uma com 30 alunos, ter que ser um ser humano na sua família também, pai, mãe, filho, irmão, né? A pessoa tem uma vida pessoal. Então, como que a gente faz? Esse projeto, na verdade, ele forma o professor, uma tecnologia nova por projeto. Em 8 meses, que é o período letivo do ano, ele aprendeu tecnologias que os alunos já dominam e ele guiou os alunos a aplicar essas tecnologias que eles viram, que eles arranharam, que eles conhecem, a aprender algo. Então, isso foi fundamental para a gente poder implementar um ensino baseado em projeto, como a China fez. Né? E eu brinco que eu mostro os gráficos do PISA nas formações de professores, e eu falo, mas o que aconteceu aqui? A China não era aqueles produtos baratinhos que eu comprava, que era feito para quebrar, comprava na feira? Como é que eles estão no topo do PISA de hoje em dia? Eles estão graças a essa nova educação. E a gente já nota essa transição da China tem algum tempo, né? E hoje grandes fabricantes de impressoras saem de lá, né? Fabricantes de tudo. Se a gente olhar de tecnologia, uma empresa com 9 anos de existência, 10 agora, é a Xiaomi. Sim. E a chinesa. A Motorola, a Lenovo, hoje são chinesas, são administradas por empresas chinesas. Então, se olhar o top 10 de maiores empresas de tecnologia, que antes eram todas do Vale do Silício norte-americano, Intel, Microsoft, Apple, hoje a Motorola, a Lenovo, a Xiaomi, aí toda uma série de marcas, né, a Realme, que são submarcas da Oppo, que são submarcas da Xiaomi, mas todas essas marcas têm menos de 10 anos e estão no top 10 maiores empresas em seus segmentos, em smartphones, em laptops, em auxiliares para casas inteligentes. Tudo que há de ponta na tecnologia. E interessante, cara, acho que compartilhou muito bem a visão. Então, a escola do futuro, ela está formando o educador e que, por tabela, os alunos vão aproveitar muito mais da tecnologia de impressão 3D e, com isso, quando entra numa fase de uma graduação, um curso técnico, vai estar mais preparado para essa indústria que lá no futuro vai ser um pré-requisito, né? A utilização da impressora 3D. Você tocou num ponto que é vital, porque hoje nós aprendemos impressão 3D na faculdade. Sabíamos que dava para materializar um desenho. Com o tempo, nós que nos formamos e continuamos no assunto, como o Rafael Bastos, hoje ele é a maior autoridade no DFAM, né? O Design for Additive Manufacturing. Exato, Design for Additive Manufacturing, que é projetar uma peça que se aproveite da impressão 3D, poder produzir peças já montadas, já articuladas, né? Você pega a GE, teve um artigo interessantíssimo na chamada Indústrias Superpoderosas, teve um Nerdcast sobre isso, teve um Nerdologia sobre isso e uma matéria no Exame sobre isso. A GE transformou turbinas de geração energética eólica de 450 peças em 50, porque passou a fazer por manufatura aditiva, usando impressão 3D de metal. Isso reduziu o tempo de parada, porque reduziu o número de peças para estocar, que aumenta a disponibilidade das peças. Só que tudo isso foi feito por alunos que conheceram a impressão 3D na graduação. Agora os alunos vão chegar sabendo desenhar em 3D, vão chegar sabendo fazer peças articuladas em 3D, já componentes únicos. Exato, componentes únicos montados, e aí vão começar a estudar na faculdade. E esse é um impacto muito importante, porque hoje o engenheiro ou técnico que começa a operar uma impressora 3D, muitas vezes ele veio com a bagagem de uma outra tecnologia. Uma formação tradicional. Uma formação tradicional que faz com que ele entenda o conceito de desenvolvimento de um produto de um certo modo, que não é errado, ele é certo para outra tecnologia. E quando a gente traz para a impressão 3D, para a gente aproveitar o total benefício que ela tem para nos dar, conhecer a impressora é fundamental, 2, conhecer sobre os materiais é imprescindível, mas o terceiro ponto é saber fazer um design pensado na tecnologia de impressão 3D. E nesse ponto é que vai ser o grande ganho de quem vem com essa bagagem já da escola, que é o projeto Escola do Futuro está trazendo. Enxergar a vantagem, eu bati pasta, como diziam antigamente, era o vendedor que ia tocar de porta em porta na indústria, né? E você pegava as pessoas com a formação tradicional, Senai, ETEC, FATEC, engenharias. A primeira coisa que a pessoa fala, acostumada com meios de produção como injeção, sopro, rotomoldagem,
é que a impressão 3D é lenta. Tá, parabéns, você achou o calcanhar de Aquiles. Mas vamos ver todo o resto que ela é vantajosa, não usa molde, não precisa de ferramental de matriz, não precisa, né? Ela transforma um desenho em realidade do dia para a noite, a pluralidade de materiais que vem aumentando dia após dia. A verdade é que a gente encontra primeiro as limitações da impressão 3D porque a gente olha com a ótica de uma modelagem por injeção, por exemplo, em que eu penso em quantas peças são produzidas em uma hora e não quantas horas eu demoro para produzir uma peça. Então é fácil olhar que a impressão 3D é lenta, entre aspas, né? Se a gente for pensar em tempo total de projeto, às vezes isso não é a realidade. A questão de desenvolver um novo produto, de ter o protótipo na minha mão, validar ele visualmente e funcionalmente, é muito mais acelerado com a impressão 3D. E esses são conceitos que, se a gente aprende na base educacional, a gente já sai muito melhor preparado para a indústria, né? Deixa eu traduzir isso num exemplo para nossa audiência. Lá na Argentina eu conheci um projeto chamado El Gran Club de los Reparadores. É um grupo de voluntários que vai de praça em praça pública aos domingos, eles colocam no Facebook em que endereço vão, e eles levam impressora 3D, levam ferro de solda, Arduino, e eles reparam de graça eletroeletrônicos da população. Então, um teclado musical, um liquidificador, uma batedeira, e eles fazem isso para combater a obsolescência programada, para estender objetos que tenham valor afetivo. Esse teclado musical foi do meu avô, que passou para o meu pai, agora está comigo e não funcionava. Então eles fazem isso por várias óticas, até para diminuir o impacto de lixo eletrônico no mundo. Quando eu fui fazer a minha formação de STEAM em Nova York, pela MakerBot... MakerBot, também para o pessoal entender, uma outra grande empresa fabricante de impressoras 3D e que foi muito importante na disseminação da cultura de manufatura aditiva lá nos Estados Unidos, que se popularizou para o resto do mundo. Sim, né? Eles foram primeiros a olhar para o mercado educacional e falar, olha, tem um mercado aqui que não está sendo explorado, né? Preciso de uma impressora que não machuque o aluno, que proteja o aluno de danos. Então eles criaram uma impressora que é caríssima, todo mundo que fala, o que a Replicator Plus faz que a minha Ender não faz? Nada, provavelmente ela é pior em quase todos os aspectos. Mas a mesa é de silicone, as polias estão abrigadas, a cabeçote é magnético, se alguém puser o dedo ele desarma, porque tirou do ímã, ele perde o contato eletrônico, ela desliga. Então você tem toda uma série de proteções. E você foi fazer esse curso. O treinamento lá. E eu morava na Argentina, na época, estava super entusiasmado com esse clube dos reparadores, e eu levei esse conceito para escrever meu plano de aula. A MakerBot tinha um programa de incentivo que eu não fazia parte, porque eu era funcionário, né? Mas os professores podiam publicar seus planos de aula no Thingiverse, que é uma rede social para compartilhar arquivos e projetos. E o projeto de escola mais baixado do ano ganhava uma impressora, o projeto mais baixado do semestre ganhava filamentos, camiseta e adesivo, o mais baixado do mês ganhava... Tinha uma série de programas, né, para a escola alimentar... Incentivar. Então eu fiz um curso, escrevi meu projeto, publiquei, eu fui o terceiro mais baixado do ano, e eu fui em setembro. Então o projeto ficou bom. O que ele consistia? Pegar alunos do ensino fundamental 2 e fazer um dia de reciclagem de brinquedo. Então, a gente está falando tudo que um aluno que teria que aprender na faculdade vai passar a ver no ensino médio, como é reciclar um brinquedo? Eles tinham que pegar um brinquedo quebrado, fotografar, e aí se era que nem um carrinho que quebrou a ponta do eixo que encaixa a rodinha, eles podiam fotografar o chassi desse carrinho, espelhar ao lado que tivesse as duas pontas, e aí eles arrumavam esse chassi. Só que a gente ia além. A gente estudava por que quebrou essa ponta do eixo. Será que é para preservar algo mais caro? Um carrinho que tem corda, frição, controle remoto, ao invés de quebrar um motor, quebra a ponta do eixo. Então a gente já aplica conceito de estudo de falha, FEMEA, MESCRAI, né? E o aluno do Fundamental 2 está usando engenharia avançada sem perceber. Não, quebrou porque está protegendo um motor mais caro. Então vamos tornar mais fácil ele de trocar quando quebra? Ao invés dele ser um injetado na mesma peça, vamos criar um encaixezinho, assim ele desencaixa, eventualmente eu só preciso fazer outro pino. Aí vem o processo de melhoria do projeto. E eles fazem essa melhoria usando o Tinkercad, que é um software aberto na internet para modelagem, usando o SolidWorks Apps for Kids, que é um software aberto na internet para modelagem, Paint 3D do Windows, que se não tem acesso à internet, é um recurso muito bom. E todos muito fáceis de utilizar também, muito intuitivos. E eles estão usando modelagem primitiva, modelagem orgânica, conceitos de melhoria de projeto, design thinking. No final do dia, de um dia de programa, os alunos teriam uma série de brinquedos corrigidos e melhorados,
que eles podiam devolver para os seus irmãos caçulas, podiam doar para a comunidade, podiam poupar os lixões, os aterros de mais um brinquedo quebrado, e aprendiam modelar em 3D, scanner 3D, o scanner 2D para 3D, né? A gente chama de 2D e meio isso. Conceitos de engenharia de FEMEA, né? Estudo de falha, de Mescrai, que é o modifique, elimine, substitua, combine, rearranje, adapte ou inverta, como repensar um projeto para que ele seja otimizado, sem perceber, sem saber os termos. E isso, né, trazendo para a indústria depois, é o técnico, é o engenheiro que vai conseguir avaliar quando o equipamento está danificado e vai conseguir puxar pela impressão 3D o reparo dessa máquina. Que agora a gente está falando de uma criança que fez o reparo no seu brinquedo, mas no futuro, né, na indústria, fazendo o reparo de uma máquina que levaria um tempo muito grande para receber suas peças de reposição e que causaria um prejuízo para a empresa. Então, intrinsecamente, com uma roupa diferente, essa criança está aprendendo os conceitos que vão trazer lucratividade, tanto em redução de tempo de máquina parada e, enfim, e trazer vantagens e benefícios para a sua empresa, né? Eu acho que a gente fecha esse arco para falar no público, com o público agora da Talkplast também, que é qual é a maior dificuldade de plásticos para engenharia. Os engenheiros mecânicos não estudaram plásticos. Os engenheiros de materiais não fazem projeto mecânico, fazem projeto de injetora, de molde, aprendem um monte de projetos, mas não de projetos de produto. Quem é designer de produto, que até mudou o nome, tem um termo novo, designer de produto, o Rafael vive me corrigindo e eu vivo esquecendo, né? Vivo falando designer de produto. Eu também falo designer de produto. Mas quem faz designer de produto não estuda nem processo de fabricação, nem materiais. Material, exatamente. A criança do ensino médio aprendeu conceitos de projeto e a hora que a gente der para ele como ler um datasheet, como comparar materiais, como fazer um funil de aplicação para um material que não resseque ao sol, que não se torne quebradiço, que seja fácil de reciclar, esse cara é o super engenheiro do futuro, porque ele sabe design de produto, ele vai saber material, ele vai saber processo de produção, de fabricação. Então, todos nós estamos obsoletos, mas por um lado, vai ser muito mais fácil vender plástico para essa geração futura de pessoas da indústria, porque eles vão entender aonde aplica um plástico que é flexível, que é mais mole, um plástico mais duro, né, ou um dúctil, que é mais... Um rígido. É. Não, a verdade é que se a gente combina tudo isso em conhecimentos básicos, vai facilitar para todo mundo. E o mercado plástico tem muito a se beneficiar se a pessoa que vai entrar, o colaborador, já tem essa bagagem, né? Então, a gente está falando de alguém que está tendo acesso, né, Manuel, a esse teu projeto agora. Pode ser que nos próximos 5 a 10 anos já tenha toda essa leva de novos engenheiros, novos técnicos, não precisa necessariamente ser engenheiro, novos técnicos operando e prestando serviço na indústria. Pessoas plurais, multidisciplinares, com uma mentalidade solucionadora de problema, não importa a posição, o cargo, né? Não é aquela pessoa que, isso é de outro departamento, que a própria ideia de departamentos tem caído, Então são pessoas prontas para uma nova indústria, para a indústria 4.0. E que vai tornar o nosso trabalho de vender plástico, né? Eu falei que eu batia pasta, que a gente ia vender, e vinha o cara do Senai e falava, a impressora 3D é muito lenta. E outra coisa que eu falava, além disso, plástico não serve nas máquinas. Peraí, como não serve? Né? Hoje a gente faz moldes impressos em 3D que recebem outros plásticos dentro deles. Isso, a gente falou isso aqui para quem quiser acompanhar no episódio com o Daniel da 3D Criar, a gente trouxe esse ponto, né? Então, tanto no episódio com o Daniel, quanto no episódio com o Júnior da RVS 3D, a gente falou muito sobre a aplicação da impressão 3D com molde. Então, agora a gente já está cortando até uma dependência da ferramentaria tradicional. A gente consegue internalizar com uma máquina de impressão de resinas, que cabe aqui nesse quadradinho aqui na minha frente, para a produção de um molde, que vai me dar uma tiragem ok para pelo menos validar e fazer pequenos lotes. Então, a falácia do plástico não serve, ela é muito comum para quem ainda não está por dentro e não sabe todo o potencial do plástico, inclusive na substituição de componentes metálicos, né? Para aquela pessoa que tatuou no corpo o diagrama de ferro-carbono, perlita, cementita, austenita, né? Essa pessoa não vai ter jeito, ela não vai gostar de plástico em momento algum. Mas para as pessoas que já estão habituadas, que vêm com essa nova mentalidade, e aí, outra objeção comum que aparece nas escolas e tem sido legal derrubar. Mas o plástico não contamina o mundo, o plástico não gera uma série de problemas.
Eu antes falava, e eu não tinha nenhuma carteira para me defender, mas tem um canal de educação chamado Kurzgesagt, em poucas palavras, que agora saiu até oficialmente em português Brasil. E eles fizeram um estudo maravilhoso falando dos benefícios do plástico para a sociedade. Tem malefícios, como qualquer outra coisa. Mas sem o plástico filme, os alimentos durariam menos, o desperdício de comida seria muito maior. O plástico tem a facilidade de ser reciclado sem a demanda energética que o alumínio tem, por exemplo. É muito mais fácil de ser esterilizado, é mais fácil de torná-lo totalmente degradável usando amidos que são de origem vegetal. E de reprocessar ele também, então, né? A gente está falando de processar plásticos que tem ponto de fusão de 100, 150 graus Celsius. Então, o gasto energético para que a gente transforme isso num produto é muito menor. Exato. Também, né? Então, todo o malefício que hoje ronda ao redor do plástico era de uma população que tinha zero conhecimento de materiais, que aplicou de uma forma visando a economia, visando um save, Então, teve um passado que foi um boom, como todos. Mas se a gente fizer um olhar atento, a possibilidade da gente utilizar melhor os polímeros hoje em campos mais vastos e fizer uma cadeia de logística reversa, devolver o material ao fabricante, redestinação, ele tem muito mais potencial, com muito menor custo de ser aproveitado. E quando a gente fala de biopolímeros já numa escola de ensino fundamental, a gente já está alardeando esse público para a existência de polímeros derivados do petróleo, polímeros não derivados do petróleo, polímero orgânico. Compostáveis ou não compostáveis. Eles estão aprendendo, de novo, no 5º ano, no 6º ano, princípios de engenharia de material polimérico que a gente tem engenheiro formado que não sabe. Exatamente. Emanuel, então a gente percorreu um Falando, longo caminho. Desculpa. Não, mas isso é ótimo, porque a expansão do mercado de impressão 3D, ela já tem uma história, e isso a gente mapeou aqui, a chegada das primeiras impressoras com um custo elevado, algo que acaba inviabilizando para algumas empresas, né? Era um público bem seleto. A gente tem queda de patentes e aí uma pulverização da impressora 3D no mercado. A gente tem a primeira decepção, porque ela de fato não era uma máquina em que eu apertava um botão e ia me imprimir qualquer coisa. A gente tem então a retomada da indústria com máquinas mais acessíveis e então cada vez mais incorporando para os seus projetos internos, cortando dependência de cadeia logística, acelerando validação de produtos, produzindo peças de reposição para os seus equipamentos, e a gente chega num ponto em que agora a educação da impressão 3D, ela não está só mais para quem chega num curso técnico ou numa graduação, e sim para aquela criança que já está na base e vai aprender conceitos de manufatura aditiva, de materiais e de design pensado na manufatura aditiva. E aqui a expansão, a gente para hoje em 2023, mas a gente já consegue vislumbrar o futuro, né? Que é um técnico, um engenheiro plural no futuro, tomando essas posições com uma capacidade de resolução de problemas muito maior e que vai saber fazer a interface entre várias áreas, multidisciplinar, né? Então, a gente já consegue ver que essa expansão do mercado de impressão 3D, ela está numa fase ainda muito inicial, né? Sim, que a gente ainda vai se aproveitar muito no futuro. Todos aqueles gráficos de trends de economia, 18 institutos de pesquisa de mercado apontando que a Ernst Young e tal, falando a impressão 3D só tem curva ascendente de mercado, vai aumentar o mercado, vai aumentar o público, vai aumentar... Por que todos apontam para esse crescimento? Porque tudo que a impressão 3D até agora tocou foram pessoas formadas com uma formação tradicional. Elas não levaram em conta a massa de pessoas que estão vindo formadas em STEAM, STEM, BNCC, e que virão formadas. Eu queria pontuar um depoimento de um município, se você me permitir, e se não permitir, corta na edição. Mas quando a gente foi para municípios muito pequenos, uma secretária de educação me falou que eles fizeram uma pesquisa entre os alunos, né? O que eles realmente achavam que iam ser quando crescer. Era uma cidade turística, que os alunos foram perguntados assim, qual a profissão do seu pai, do seu responsável, da sua mãe, o que eles faziam antes de você nascer, que indústrias você vê no nosso entorno, que faculdades você vê aqui perto, e com base nas suas respostas, o que você realmente acha que vai ser quando crescer. E as respostas dos alunos foram caseiro, zelador, entregador de delivery, uma pessoa que trabalha só nos festivais que acontecem no período turístico. E aí, depois de 6 meses de projeto,
com a Escola do Futuro XYZ, eles repetiram a enquete com os alunos. E as respostas foram empreendedor, designer. Quando eu falo que o ecossistema ao redor da impressora cresceu, eu não estou falando só da facilidade de desenhar, mas as marketplaces, as plataformas que dão acessibilidade para esses alunos, que antes eles se viam limitados pela indústria da sua cidade, hoje Shopee, Mercado Livre, Magalu, tem marketplace que alcança o Brasil inteiro ou até o mundo, né? Tem até um termo cunhado para isso chamado economia laranja, não sei se você já ouviu falar. É tudo aquilo que não é mercado negro, contrabando, tráfico, é tudo aquilo que não é cinzento aos olhos da lei, mas é toda vez que uma pessoa publica um livro na Amazon em autopublicação, publica um aplicativo para vender na loja para smartphone, toda vez que uma pessoa que não é empresa, não tem CNPJ, não tem contador, não tem conta jurídica, numa quarta-feira à noite com chuva, sem algo interessante na TV, cria algo e vende para o mundo, ele está criando a economia laranja. Entendi. Que é a economia criativa, a economia da sociedade 5.0. As crianças perceberam a existência de uma sociedade mais ampla que os limites da sua cidade, através do contato, da materialização da ideia, da facilidade com que criaram. É isso que a gente está semeando. Excelente, Emanuel. Muito obrigado pelo depoimento. Na verdade, isso só comprova que daqui para frente a Escola do Futuro vai ter muito a agregar e trazer muita gente qualificada, agora não só do ponto de vista técnico, mas também social, né? Então, parabéns pela iniciativa. E com isso a gente já vai chegando para o fim do nosso episódio. Hoje o Emanuel compartilhou aqui com a gente muita coisa importante da história da impressão 3D, dos primórdios dela aqui no Brasil, todas as fases que ela passou e o que faz da impressão 3D hoje ser uma tecnologia tão pronta para a indústria. E de uma maneira muito maravilhosa ele também compartilhou como os nossos futuros colegas aqui na indústria automotiva, na indústria plástica, vão chegar e que a gente também vai conseguir ensinar e aprender muito com eles, né? Pessoas que vão chegar com um pensamento um pouco diferente, mas que vão somar com o que a gente já aprendeu, já vivenciou. Vai muito também da gente estar aberto a receber isso e entender que essas mudanças acontecem, assim como da nossa geração para a anterior. E é isso, Emanuel. Queria te agradecer muito por ter aceitado o convite. Parabéns pelos projetos, a vida longa, a Escola do Futuro e a Impresso 3D. Sei que eu estou te devendo alguns artigos ali que eu combinei. É só mandar. E com isso, pessoal, a gente vai encerrando. Emanuel, muito obrigado pela presença. Pessoal, estamos encerrando então mais um 3D Talk. Até a próxima.